Olá, bem-vindos a mais um Confissões de uma Mãe Missionária. Aqui é a Valesca Petrelli conversando com vocês sobre as nossas experiências no campo transcultural. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós mantermos a nossa língua portuguesa. Bem, a primeira situação e a primeira importância seria para que os nossos filhos se mantenham conectados com os avós, com os tios, com os primos. Já existe essa distância, né, entre os familiares e os nossos filhos por questão geográfica, porque moram distantes. Imagina se eles não souberem a língua, como é que vai ser difícil manter essa conexão com os familiares. Além disso, manter a língua também vai permitir os nossos filhos a manterem-se conectados com a nossa cultura, né? A poder ler notícias do Brasil, a buscar mais conhecimentos em português e também se sentir mais à vontade. Quando voltam ao Brasil, eles podem se sentir confortáveis para se comunicar, para buscar conhecimento, se sentirem independentes para poder se comunicar com qualquer pessoa. Então é muito importante, quando a gente visita o Brasil, eles poderem então ter essa comunicação com as pessoas do seu país de origem. Nós também não sabemos quando nós vamos precisar retornar para o Brasil. Hoje nós estamos em Uganda, mas numa necessidade, né, ou se você tem planos de retornar para o Brasil com seus filhos, é essencial você manter a língua portuguesa. Com tantas outras diferenças, você pelo menos saber se comunicar bem na sua própria língua é muito importante. Outra situação é a questão da escola, é a questão da educação. Se você fala a língua portuguesa, né, numa necessidade de você retornar ao Brasil e participar de uma escola brasileira, você precisa de saber o português muito bem. Quando eu estava em Madagascar, eu fazia 1 hora por semana de alfabetização em português com as crianças, mostrando para eles que as letrinhas em português soam diferentes, que elas são o formato diferente, elas têm um desenho diferente, porque no sistema americano eles aprendem primeiro a letra de forma, eles não aprendem o cursivo primeiro. Então, mostrando para eles essas diferenças, e a gente vinha trabalhando o português. Já que em Uganda eles já estão mais velhos, estão em séries maiores, eles têm menos tempo, eles estão bastante ocupados com a escola, então fica difícil da gente manter o estudo da gramática portuguesa. Mas uma coisa que eu procuro fazer sempre é ter livros em português para a idade deles, que eles podem estar mantendo a leitura em português. Outra coisa também, a gente mantém a devocional em português. A gente está sempre estudando a Bíblia em português e o devocional individual deles a gente procura comprar no Brasil, trazer em português. E através dessa leitura eles vão descobrindo novas palavras, novos significados. A gente busca trazer também jogos em português, palavras cruzadas, atividades em português, assistindo filmes em português. Então tudo que a gente puder trazer para que os nossos filhos mantenham se desenvolvendo na nossa língua, a gente está fazendo de forma intencional. Outra coisa importante é saber que quando nossos filhos começam a se envolver então com as línguas locais, eles começam a brincar na língua local, eles começam a sonhar na língua local. Se você não for intencional e você não tiver essa disciplina de trazer eles de volta para o português, eles vão perdendo cada vez mais a sua própria língua. Quando eu percebi que o Asaf estava sonhando em inglês, estava conversando em inglês, pensando em inglês, eu fiquei meio preocupada e comecei a buscar mais livros em português, mais coisas em português para que ele pudesse estar desenvolvendo mais a nossa língua. Eu sei que é uma questão de perda também, a gente quer que os nossos filhos entendam mais da nossa língua, mas a gente intencionalmente então tem que estar buscando manter os nossos filhos desenvolvendo na nossa própria língua. E se você precisa de dicas nesse assunto, manda para mim e a gente vai estar conversando mais sobre esse aspecto. Curte, compartilha, abençoe famílias missionárias através desse canal. Um grande abraço, Valesca Petrelli, até mais! Ding-a-ding-a, 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 ding-a-ding-a.